Lilian, nossa entrevistada de hoje. É com muito prazer que a gente recebe você aqui e a gente quer ouvir um pouquinho aí desse teu momento aí no RH, no seu papel dentro de um RH. E aí eu quero que você se apresente e fale desse momento aí. Vamos lá, para mim é um prazer, eu que agradeço o convite, eu que agradeço o tempo de vocês aí para me ouvirem um pouquinho. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente aí para a gente poder começar essa conversa. Eu sou a Lilian, eu tô aí Vou começar pela parte boa, que eu mais gosto. Eu sou mãe do Rafael, Rafa tem 13 anos, amor da minha vida, razão de viver. Sou casada com o Osvaldo, um engenheiro naval chileno, que veio para o Brasil para me conhecer e a gente junto fazer uma família. E aí, paralelo com a minha vida pessoal, tem também a minha vida profissional, que também ocupa um espaço enorme, que é uma realização, que é uma alegria. Eu tenho muita sorte e amo o que eu faço. Eu trabalho com pessoas, eu escolhi trabalhar com pessoas e eu acho que essa, de fato, é a minha vocação, trabalhar com pessoas. Então, hoje eu estou no grupo Profarma, que é uma empresa aí do ramo de farma. Na verdade, eu estou super recente, acabei de fazer uma transição de carreira, que, aliás, eu acho que é um case no meio dessa pandemia. Eu fazer uma transição de carreira, a gente pode entrar depois mais para frente nesse assunto. Mas eu estou aí como diretora de RH da Profarma, que é uma empresa do ramo de farma, aí, com cerca de 6 mil funcionários, que, como todas as empresas nesse momento, está com vários desafios pela frente. E aí estou aí com alguns desafios, aí, com algumas missões para cumprir junto com o meu time. Legal. Parabéns Obrigada. porque você está indo contra todas as estatísticas. Isso é muito bom, porque as pessoas precisam entender que, diante de qualquer cenário, as coisas são possíveis quando a gente está preparado, né? Eu acredito muito, Renata e Sandra, que, na verdade, a gente é protagonista da nossa carreira, né? Eu sempre tentei, não é fácil e nem sempre a gente consegue a todo momento, mas eu sempre tentei ter o rumo da minha carreira. Então, óbvio que a gente vai nas ondas, a gente vai no momento do mercado, mas eu acho que está na nossa mão ser protagonista da nossa carreira. Na verdade, eu comecei muito cedo a trabalhar, né? Falando muito resumidamente, eu comecei trabalhando no varejo mesmo, em loja, aquela carreira clássica de varejo, que foi uma escola enorme para mim. Comecei com 17 anos, aí foram anos de varejo, aí eu empreendi muito cedo, com 23 anos eu abri minha consultoria de varejo, focado em recrutamento de seleção e treinamento. Na verdade, então, o RH meio que me escolheu, né? Quando eu vi, eu estava fazendo seleção, quando eu vi, eu estava treinando, quando eu vi, eu estava cuidando de pessoas, e aí eu descobri que eu tinha nascido para isso, eu estudei jornalismo. E aí, muito nova, com 23 anos, eu comecei a empreender, tive a minha consultoria durante 12 anos, focada nas empresas de varejo, a grande parte de moda. Foram 12 anos de empreendedorismo. Eu acho que eu não tinha noção, né, do que era empreender com 23 anos, então acho que foi meio que uma... A gente é um pouco inconsequente, e às vezes é bom a gente ser inconsequente, né, porque a gente vai fazendo, né. E aí, depois desses 12 anos, eu engravidei, tive o Rafa, que eu comentei que eu tenho um filho. E aí, quando o Rafa nasceu, enfim, que eu tinha que voltar para o mercado, eu achei que estava na hora de eu fazer a carreira de executivo. Então, na verdade, eu fiz um caminho contrário, né? Eu primeiro empreendi para depois ir trabalhar em empresas sólidas, né, formatadas. E aí foi muito bacana, porque eu fui com um olhar mais amplo, então eu fui olhar com as dores do dono, que eu já tinha sentido, né? Como é que era ter que pagar a conta, não ter cliente, mas você tem que honrar com os seus compromissos. Então, eu comecei essa carreira de executiva na Hermes, no comprafácil.com, que foi uma alegria vivenciar lá 4 anos e meio. Era uma empresa, hoje em dia não existe mais, infelizmente, mas era uma empresa de venda à distância. E a gente já tinha lá um e-commerce. A gente está falando disso lá em 2011. Uau. Então, em 2011, a gente já trabalhava com arte digital, a gente já trabalhava formatando pessoas para trabalhar em e-commerce. Ninguém sabia muito bem o que era isso, não tinha faculdade, não tinha universidade, então contratar mão de obra era difícil. Enfim, aí foram 4 anos e meio lá como gerente de RH, com todos os subsistemas de RH. E de lá eu fui para a Ostlen, que eu também amo de paixão, minha marca do coração. Saí de lá muito recente, né? Fiquei 8 anos e meio na Ostlen, onde eu trabalhava com todos os subsistemas de RH, inclusive folha, essa parte mais transacional. E lá tiveram vários ciclos maravilhosos, até que no meio, um pouquinho antes dessa pandemia começar, eu entendi que eu precisava de um novo desafio. E aí sim, de novo, sendo protagonista da minha carreira, busquei esse novo desafio.
deu tudo certo e estou aí começando esse novo momento. Parabéns, excelente trajetória, né? É importante a gente não se deixar levar, né? Mas a gente impulsionar isso, ter a intenção e a ação para que as coisas aconteçam, né? Isso é fantástico. Muito bom. E aí, qual foi o primeiro grande desafio que te tirou o sono quando você entrou na Profarma? Então, para te falar a verdade, né, tem 3 semanas, né? Eu ainda estou descobrindo esse primeiro grande desafio. Na verdade, eu estou aí nesse momento de ambientação, de conhecer a empresa, à distância, nesse modelo digital. Então, o desafio é maior, né? Porque você ainda não conhece o processo, ainda não conhece as pessoas, você ainda não conhece, né? Você ainda não tem suas alianças montadas. A gente pode até falar sobre isso. Eu acho que as alianças são muito importantes nessa carreira de quem é protagonista. Então, na verdade, eu ainda estou mapeando, ainda estou entendendo esses desafios, mas eu entendo que existe aí um olhar forte de transformação digital, de inovação. A gente quer ser aí o RH mais rompedor de limites e de possibilidades possíveis. Então, o que a gente pode fazer para cada vez mais eu ser inovador? Um conceito que eu estou buscando muito trazer para o meu time, enfim, eu tenho pessoas competentíssimas lá, tenho muita sorte com o time que eu herdei, muito bacana. O que eu tenho falado muito com elas é o que eu, como RH, faço para ter o meu cliente interno, o meu funcionário no centro de tudo, oferecendo a melhor experiência, cuidando de pessoas. Então, acredito que a gente vai seguir um caminho aí de pensar qual é a jornada que esse colaborador tem que passar dentro da Profarma e que nessa jornada ele possa usufruir da melhor experiência possível e se sentindo o mais cuidado possível. Acredito que vai ser um pouco desse caminho que a gente vai seguir. Bacana. E como é que vocês estão hoje, assim? Como é que todo mundo, 100% das pessoas em casa? Como é que está a operação? Então, vamos lá. A gente hoje é empresa de primeira necessidade, né? A gente está falando de farmácias e estamos falando de distribuição de remédios para o mercado. Então, a gente hoje é uma empresa de primeira necessidade. Então, as lojas estão funcionando normalmente, né? As farmácias funcionando normalmente, os CDs funcionando normalmente e a gente está no mutirão aí para manter a operação funcionando. E os escritórios, a gente tem as pessoas trabalhando em home office e aí a gente está utilizando o que a gente pode de suspensão de contrato, o que a gente pode de redução de carga horária, enfim, dentro das possibilidades do negócio, a gente está usufruindo o máximo possível, obviamente, do que é possível. E as farmácias, elas estão atendendo em que canais de venda? Digital também ou presencial, a grande maioria? Então, a gente tem as lojas físicas, né? E estamos correndo. Eu acho que no final, eu tento sempre olhar o lado positivo de tudo, sabe, gente? Eu acho que sempre tem um copo meio cheio, né? Então, no final, eu acho que essa pandemia, óbvio, gente, é um momento muito ruim que a gente está passando, com muitas mortes. Eu acho que tem todo um cuidado aí de saúde, enfim, muito difícil. Mas, com um olhar de empresa, eu acho que quem souber aprender e navegar bem nessa pandemia vai sair muito melhor do que entrou. Então, a gente falava tanto de transformação digital, tanto do online. Agora não tem mais opção, as empresas têm que fazer a transformação, têm que fazer online. Então, eu acho que foi um empurrão que a gente precisa. Então, a gente está acelerado aí para a gente conseguir cada vez colocar mais o online nessa operação de atendimento de clientes. E o RH, ele é protagonista dessa transformação digital? Ele está fazendo, já fez um aculturamento dessa nova realidade? Então, eu acredito muito que o RH tem que ser protagonista de tudo, porque para mim o RH é o fio condutor para poder permear a empresa inteira, né? A minha entrada na Profarma foi muito, né? Hoje o desejo de me trazerem para lá é como é que eu faço para ter a transformação digital dentro da empresa. Então, eu tenho muito essa preocupação de poder ser a protagonista desse sentido. Então, eu acho que, porque na verdade, quando a gente fala em transformação digital, muita gente acha que eu vou botar a ferramenta de TI, eu vou botar o Zoom para funcionar, eu vou botar o computador para funcionar. Eu acho que é isso também, mas eu acredito que é muito mais do que isso. Para mim, transformação é um mindset inovador, né? É uma transformação cultural. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, sabe? Isso. Então, se a gente não tem as pessoas dentro da empresa com essa transformação cultural, não vai funcionar. E se o RH não for protagonista disso, aí que não vai funcionar mesmo. Então, eu acredito que é muito mais do que um acesso a um sistema de TI. As pessoas têm que acreditar, né? As pessoas têm que comprar essa ideia. É muito mais. É uma cultura ágil. Enfim, eu acho que é muito mais amplo. Legal. Sim, eu creio nisso.
E assim, como é que esse distanciamento de vocês, assim, a forma como vocês estão, a parte administrativa, como é que você está sentindo isso na relação e no engajamento das pessoas, na produtividade das pessoas? Como é que você está sentindo isso? Então, como eu comentei, né, tem muito pouquinho tempo que eu entrei, né? Então, eu não quero ser injusta em falar uma coisa que eu ainda não tenho profundidade para falar, né? Então, a gente está nesse distanciamento, fazendo todos os cuidados possíveis com os funcionários, para cuidar da saúde dos funcionários. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma reunião diária, 9 horas da manhã, todo dia, com a seguradora de saúde, para saber exatamente os funcionários que estão doentes, quem está em acompanhamento, quem foi liberado, quem pode voltar a trabalhar, quem está no hospital, quem não está no hospital. Então, de fato, a gente está com um aprofundamento muito grande mesmo, nessa gestão dos funcionários que estão trabalhando e que estão em casa. Na verdade, existe uma preocupação muito grande com os funcionários de loja que estão na frente, né? Então, você para pensar, funcionário está trabalhando na farmácia, recebendo clientes doentes, muitas farmácias perto de hospitais que estão atendendo Covid. Então, a gente está... Eu acho assim, a maior energia desse momento do RH é cuidar das pessoas e cuidar das pessoas que estão tendo contato com, que podem ter contato com o vírus. O resto vem depois, sabe? Então, eu estou tentando meio que fatiar a minha entrada para a gente poder focar no que é principal, no que é prioritário. Esse momento principal é cuidar da saúde dos funcionários e dos familiares perante o Covid. E depois as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Mas eu ainda não tive no escritório com as pessoas, ainda não vivenciei esse administrativo. Eu comecei já na pandemia, né? Então eu tive no escritório uma hora. E aí, Lília, conta pra gente, assim, isso é uma coisa interessante, né? Como é na parte de recrutamento, não, porque você já tinha passado por essa etapa em toda, né, a parte de entrevista. A decisão de você ir mudar foi antes da pandemia, mas a entrada na empresa durante a pandemia, como é que é essa introdução em home office, né? Como está sendo essa experiência para você? E, lógico, outras pessoas também devem estar no mesmo cenário dentro da sua empresa, né? Eu acho que nada é por acaso. Eu acredito muito que nada é por acaso. Então, eu acho que essa experiência de acontecer a minha entrada no meio de uma pandemia tinha que ser com a pessoa de RH, sabe? Eu vou vivenciar, eu vou fazer essa experiência para poder entender o que o funcionário vai passar depois. Então, eu fico feliz de estar sendo a cobaia por isso, né? No final, eu estou sendo uma cobaia. Enfim, então assim, eu tive na empresa, no primeiro dia, 1 horinha para pegar meus equipamentos, computador, telefone, e já vim direto para casa e já comecei todas as reuniões online. Eu já vinha de uma cultura, de uma empresa que já estava bastante digitalizada. Então, já existia política de home office, já existia tudo isso que a gente está vivendo agora obrigatoriamente, a gente já vivia lá porque fazia parte da cultura. Então, eu acredito muito no home office, eu trabalho muito bem com home office. Então, graças a Deus, eu já vinha desse costume. Mas, de fato, num primeiro momento, é um desafio, né? Eu, como RH, obviamente, eu acredito muito no olho, eu acredito muito no toque, no abraço. Eu acho, de novo, né? Eu acho que fazer alianças é fundamental. Não acredito que ninguém faça nada sozinho. Então, para mim, eu preciso ter um diretor financeiro do meu lado, eu tenho que ter um diretor jurídico do meu lado, porque as minhas decisões têm que ser compartilhadas, que são decisões muito mais inteligentes. Às vezes dá mais trabalho para tomar a decisão, demora, mas elas normalmente são muito mais certeiras. Então, nesse momento, eu estou conhecendo todo mundo pela telinha, de uma maneira mais ou menos. Nessas reuniões passa o cachorro, passa o gato, passa o filho, passa o marido. Então, acaba que a gente humaniza também essa relação digital, né? Enfim, então, é um desafio, mas tem sido divertido. Eu imagino. Mas é interessante porque eu acho que está todo mundo tão no mesmo contexto, né? Acho que as áreas no dia a dia, cada uma vive o seu contexto, né? E está com as suas questões. O jurídico está com o jurídico, o financeiro está com o financeiro, o RH está no... E, de repente, todo mundo se viu no mesmo contexto. E aí, nesse momento, é que eu acho que existe o vínculo. Aí a gente percebe que os vínculos são maiores do que a gente percebe numa normalidade. E eu acho que isso é tão importante para a gente integrar, para a gente ser mais empático. Essa coisa do humanizar, na verdade, a gente pode humanizar pela parte boa, onde a gente é mais compassivo com o outro, é mais tolerante com o outro, consegue se sentir nos sapatos dele, né?
Mas a gente também pode humanizar pelo lado do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso também é humanizar, né? Querer defender o seu, seus próprios interesses. Então, eu acho que a gente agora está numa qualidade, a humanização está indo para um lado mais de colaboração. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: como é que a gente consegue integrar uma série de coisas que a gente está vivendo agora, a própria empatia, né, que é uma competência que é tem tantos artigos, tem tantos exercícios e treinamentos para a gente despertar isso na gente, que não é fácil, mas a gente está conseguindo experienciar isso. Integrar isso e manter. Como é que você acha que as lideranças podem fazer isso, para a gente não perder? É difícil, tá? Não acho que é fácil. Mas eu acho que se a gente seguir, eu acho que o principal recado dessa pandemia toda, né? Se a gente seguir cada um pensando no seu quadradinho, a gente não vai resistir, não vai funcionar, né? O próprio vírus, né? Se eu não ficar em casa para cuidar do outro, eu posso estar me protegendo, eu posso estar bem de saúde, mas eu vou contaminar o outro vai ficar doente. É um ecossistema que tem que funcionar como um todo, né? E eu acredito que muito dentro de uma empresa é a mesma coisa, né? Eu não acredito que eu consiga ter uma área bem existindo se a outra área não der o suporte e não colaborar, né? Então, o que a gente mais vê aí no meio corporativo é a sobrevivência, ambientes às vezes de rasteiras, né? Para eu me dar bem, o outro tem que se dar mal. E eu, de verdade, assim, de essência, a Renata me conhece há bastante tempo, de essência, eu não acredito que ninguém precisa dar rasteira em ninguém. Eu acho que eu vou crescer muito mais se o outro crescer junto, né? Eu até comentei, né? Eu, RH, para tomar uma decisão certeira, preciso do olhar jurídico, preciso do olhar de finanças. As decisões são muito mais inteligentes e muito mais sustentáveis. Acho que essa é uma São palavra, elos de uma cadeira, de uma relação, muito de uma cadeia, né? São elos de uma cadeia, de uma relação ganha-ganha, né? E isso faz toda a diferença. Até porque, sem dúvida, e se essa relação não for ganha-ganha, ela não é sustentável. Então, eu posso até querer tirar vantagem de alguém, mas amanhã eu vou cair, não vai ser sustentável. Então, aí, de novo, né, entra a questão cultural, né? A gente, num passado, assim, no meu passado, né, de RH, são 25 anos, mais ou menos, de RH, não vou nem falar muito para não entregar a idade. Mas a gente via muita coisa assim, que a área importante é a área de recrutamento e seleção, a área importante é a área de treinamento e desenvolvimento ou remuneração. Eu acho que cada vez mais o espaço para uma área de comunicação e cultura está cada vez mais crescendo. Eu acho que hoje qualquer processo, qualquer subsistema de RH que tenha que acontecer, se ele não for bem comunicado e se ele não permear a cultura que a empresa existe e der sentido, nada vai funcionar. Então, eu acho que um pano de fundo muito importante para o RH hoje em dia é comunicação e cultura. Nessa crise, a área mais importante do RH foi a comunicação. Como é que eu me comunico com meus funcionários, como é que eu passo confiança, como é que eu passo segurança, tranquilidade. Essas lives todas que viraram uma doença, né? É o quê? É comunicação para fazer as pessoas se sentirem tranquilas, né? Como é que eu seguro a emoção dessas pessoas, o momento emocional dessas pessoas. Lilian, você chegando numa empresa, no papel de RH, distância, isolada socialmente de todos, como é que você está fazendo o inventário das suas lideranças? Não só as lideranças de RH, mas as lideranças operacionais, as lideranças da empresa. Como é que você está se estruturando para obter esse feeling, esse inventário de características dos líderes que vocês têm na empresa? Então, vamos lá. Eu acho que existem aí duas frentes, né? Na verdade, assim, eu acredito muito nas relações de confiança. Quem trabalhou comigo, quem trabalha comigo sabe que eu realmente dou muito valor à relação de confiança. Então, a relação que eu crio com o meu par, a relação que eu crio com a minha equipe, sem dúvida, sempre vai ser de confiança. Muito. Então, eu acho que com a minha chegada, a primeira coisa assim, que foi importante para mim foi conhecer as minhas lideranças, as pessoas que estão comigo no meu time, fundamental. Então, acho que é uma aliança imediata que tem que ser feita com quem já está. Até porque você vem de fora, você pode conhecer muito de RH, você pode conhecer muito de mercado, mas de Profarma eu não conheço nada. O mercado farmacêutico eu também não conheço. Então, eu tenho
Eu acho que a gente tem que ter plena consciência de que a gente tem, às vezes, mais para aprender do que para ensinar. E quando a gente aprende, a gente está trocando. Então, acho que tem essa questão da humildade, de estar aberta a ouvir e junto tomar decisões compartilhadas. Então, a primeira coisa é a aliança com as pessoas que trabalham comigo. É óbvio que a gente está numa aliança digital, uma aliança de 15 dias. Então, é óbvio que esses laços, essas alianças têm muito ainda para se solidificar e, né, e serem alianças fortes, mas é um processo. Então, eu acho que tem a questão das alianças internas com o teu time e tem a questão das alianças externas com as pessoas que junto com você vão dirigir a empresa e fazer a gestão da empresa. Eu tento muito sempre, de novo, né, o olho no olho, a sinceridade, eu sou muito prática, tento ser muito objetiva, então, muito transparente. Então, eu acho que é uma construção de formiguinha, sabe? Eu acho que é com o tempo, mas as pessoas percebendo sinceridade no que você faz. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é você ser walk the talk. Não adianta a minha teoria ser uma e na minha prática, no mínimo do detalhe do que eu vou fazer no dia a dia, essa prática não representar o que eu falo. Então, eu me policio muito para agir como eu falo, para eu não perder a moral de poder pedir alguma coisa e, de fato, eu não estou dando esse exemplo, sabe? Então, coerência e exemplo que inspira, né? Se você não inspirar e você não representar, não adianta você falar, né? A coisa se perde nas palavras, né? Sim. E assim, nesse momento onde você está estabelecendo aí essas alianças, os acordos, né? Os acordos, eles, como é que eu posso falar? Quando você está entrando para começar a trabalhar com o teu time, quando você estabelece essa relação com o teu time e as expectativas, esse alinhamento de expectativas, né? Para que vocês trabalhem bem e possam co-criar um trabalho para servir a companhia como um todo, porque eu acho que o RH tem esse lugar muito de servir, de estar a serviço, né? Como é que você está desenvolvendo isso no 1 a 1 e no 1 com todos? Eu acho que tem um ponto fundamental que a gente saber ouvir. Se eu de verdade estou ouvindo, porque assim, com 15 dias, com 3 semanas, eu ainda tenho muito para ouvir, né? Então, ainda não tem nada para eu implantar, nem nada para eu sugerir, nem nada para eu mudar se eu não ouço. Eu acho que talvez uma falha muito grande que existe aí em algumas situações é a pessoa que vem de fora já querendo sair fazendo acontecer. Eu posso ter um case de sucesso enorme no meu último emprego, mas não necessariamente o que funcionou lá vai funcionar aqui. Pode ser que seja a mesma coisa, pode ser diferente, pode ser adaptado. Então, eu acho que a primeira coisa fundamental para ter esses contratos e ter essa confiança é eu ouvir de verdade, ouvir com essência, para entender o que tem, para entender o que é prioritário de ser feito, para depois a gente poder apresentar e começar a implantar alguma coisa. Um outro ponto que eu acredito muito hoje eu tenho pessoas super competentes já no RH, eu tenho gerentes super, hiper competentes. Então, o que elas já tentaram fazer que não conseguiram, que de repente eu posso ajudar elas a implantar? De repente a solução já está lá, mas que ainda por algum motivo ainda não foi implantada. Então, eu também não preciso inventar roda. Eu posso talvez ser um meio para fazer o trabalho delas aparecer, o trabalho delas acontecer e elas serem protagonistas da carreira delas. Então, eu acho que um líder de verdade hoje em dia é um líder servidor, sabe? É o cara que vai ajudar o outro a mostrar o que é. E quanto melhor elas estiverem, melhor eu estou também. Então, eu acho que vem pela sua confiança, pela tua maturidade. Quero mais é que todo mundo brilhe. Se elas estão brilhando, eu estou ajudando elas a brilharem. É uma das minhas missões, eu acho que é fazer as pessoas mostrarem quem são. Né? Eu acho que eu também acredito nisso, né? As lideranças, que são verdadeiramente, na essência, uma liderança, elas formam pessoas, né? Elas formam pessoas e essa formação, que eu acho que são duas coisas que o líder tem que fazer. Uma é fazer com que as pessoas trabalhem, entreguem um resultado, né? Maior do que cada um pode fazer, um resultado grande. E a outra coisa é ter esse olhar para desenvolver as pessoas. E quando você desenvolve, você pode deixar alguém até melhor que você. Acho que a grande... Eu já passei por uma situação assim, que agora me ocorreu. Eu era PMO de uma menina que estava assumindo o seu primeiro projeto, a Regina. Ela sabe. E ela ainda
primeiro projeto dela, né? E eu fazendo um trabalho com ela muito próximo, assim, para ajudar ela na estruturação do planejamento. Eu fiz um trabalho muito... Cara, e, sinceramente, ela se tornou uma gerente de projeto melhor do que eu. E eu falo disso com orgulho. Eu falei, garota, tu é uma monstra. Porque ela... Eu acho que isso é você não ter medo e você ter muito orgulho, né? Quantos líderes você formou? Sabe? Eu acho que isso, uma coisa, Renata, um verdadeiro líder... Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Na Osklen, que foi minha última experiência, eu tinha uma equipe, mais uma equipe tão maravilhosa, gente. Eu sou muito apaixonada por eles, muito. E eu vou te falar que vários ali nas suas especialidades eram muito melhores do que eu. E eu falava isso para eles direto. Falei, gente, me ensina isso aí, porque você faz isso muito melhor do que eu. E eu não tinha problema nenhum, eu adorava, me ensina aí porque eu não sei fazer. Isso é segurança, isso é maturidade, né? Isso é eles adoravam, e a gente me ensina aí que eu não sei fazer. É saber orquestrar os melhores. Meu trabalho é outro, meu trabalho é gestão. Muito bom. Zero problema. E eu, quando eu fui para o Osklen, foi o primeiro momento que eu fiz gestão de folha de pagamento de DP, né? Eu nunca tinha feito DP. Na época eu falei, olha, eu não sei fechar uma folha, mas fazer gestão, eu faço a gestão, não tem problema nenhum. E eles me ensinaram a fechar a folha. Hoje, eu poderia, talvez, fechar uma folha de A Osklen foi pagamento, e foi meu time que me ensinou. O que eu fiz na época? Eu falei, olha, eu não sei fechar a folha, eu vou trazer a pessoa que eu conheço melhor do mercado para me ensinar a fazer isso aí. Eu trouxe o cara que era meu par na Hermes, que fechava a folha, que era DP, e me organizou a estruturar tudo. Enfim, zero de problema. Adoro ter gente que saiba mais do que eu de algum assunto determinado, né? Por que não, né? Eu acho maravilhoso. Eu também gosto. E eu acho que quando você realmente lida com as pessoas, porque acho que a liderança tem um verbo que é o amar, né? O amar é não no campo emocional, mas no campo de você cuidar das pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas, porque é elas que vão entregar o resultado e elas precisam, tanto no nível individual quanto em grupo, a gente precisa funcionar bem. E eu acho que o papel da liderança é fazer isso acontecer. Então, eu acho que essa coisa, que quando você verdadeiramente ama, você fica feliz quando você vê o outro crescer. Quando você vê o outro... Sem dúvida. E isso é muito realizador, né? É extremamente. Muito. Mas não é todo líder que tem essa segurança, conforme você segurança, Lilian, mudando um pouco o tom, mas sem deixar de ser positivo, como é que você encontrou o nível de medo, de incerteza, de segurança da empresa, do negócio e dessa troca de ocupante na cadeira principal do RH, né? Como é que você está lidando com o medo na empresa? Olha, eu acho que por se tratar de uma empresa de farma, as pessoas não têm visto medo nem essa insegurança. Pelo contrário, eu estou vendo as pessoas rebolarem para poder atender o nível altíssimo de demanda de trabalho. Então, está todo mundo trabalhando muito, mas muito mesmo. Assim. Aliás, eu acho que todo mundo nesse momento de pandemia em home office está trabalhando muito mais do que trabalhava nos escritórios, né? Então, a gente está descobrindo quanto o home office pode ser produtivo. Eu acho que a preocupação é até o contrário, né? Como é que eu concilio a qualidade de vida com o home office, né? Então, lá, nesse tempo que eu tô, pouco tempo que eu tô, não tô vendo medo, não tô vendo essa insegurança, pelo contrário, o que eu tô vendo é que bom que você chegou para nos ajudar e organizar um pouco mais e a gente conseguir atender todos os desafios que a gente tem pela frente. Então, empresa muito positiva, eu acho que isso vem muito da gestão, né? Hoje o líder principal da empresa é muito prático, é muito positivo, ele é muito... acredita muito que daqui a pouco a gente vai sair disso, que tudo passa. Então, graças a Deus, é uma empresa que está pensando extremamente positivo. Que, aliás, uma empresa que está pensando negativo não combina muito comigo, né? Porque eu sou super comigo cheio. Então, eu acho que a gente meio que se procura, sabe? Então, a gente está muito mais com o olhar positivo do que a gente faz para manter a operação funcionando e o que eu faço para preparar a retomada para as pessoas chegarem no escritório com saúde, enfim. E segurar a saúde de quem está trabalhando, que a gente é muito grata a todos que estão na farmácia trabalhando, a todos que estão no CD trabalhando, do que essa preocupação de medo e insegurança. Graças a Deus não está passando muito aí na conversa, não. E às vezes o que surge, a gente vai contornando e
e vai mostrando esse lado positivo, essa contaminação do bem, sabe? E esse plano de retomada do negócio, como você vê esse momento e esse retorno? Então, a gente já está com tudo desenhado. Na verdade, eu comecei há 3 semanas na empresa, né? Mas já ajudei um pouquinho eles a começar a desenhar esse plano de retomada antes da minha chegada. Então, a gente já está com o plano todo desenhado, todo aprovado. A gente já está providenciando todas as compras que é preciso, né? De EPI, enfim, tudo que a gente precisa esquematizar, revisão dos espaços, seguir lá o distanciamento, a limpeza quando chegar, enfim, está tudo desenhado, todos os protocolos já mapeados. Agora a gente está no momento de fazer acontecer para deixar tudo pronto. A gente não sabe quando será ainda, mas a intenção é que a gente tenha tudo pronto o quanto antes, para quando acontecer é só executar. Bacana. E assim, esse plano de comunicação? Plano de comunicação, que eu bato no martelo que nem uma louca de comunicação. Eu sou a mulher da comunicação. Tem todo o plano de comunicação, na verdade, a gente já desenhou todas as etapas. A gente vem soltando um planejamento de comunicação do Covid com focos diferentes, porque tem uma parte que é home office e uma outra parte que está trabalhando. Então, para os que estão trabalhando, a gente tem soltado muitas comunicações no sentido de como cuidar da saúde, como se prevenir de pegar o Covid, cuidados de limpeza, cuidados de higiene. A gente está preocupado até no transporte que eles pegam, que tem um ônibus próprio. Então, o distanciamento para sentar no ônibus, como que entra no ônibus, como que sai do ônibus. Enfim, então a gente tem cuidado aí dos mínimos detalhes mesmo. E tem todo um plano de comunicação para o pessoal que está em home office, de como fazer da melhor forma. Tem uma preocupação com a saúde das pessoas. Então, a gente tem algumas coisas acontecendo em termos de meditação, enfim, algumas lives acontecendo. Mas também muito um olhar de acompanhamento. Eu acredito assim que a gente vai ter uma questão forte aí nesse plano de retomada, que é a questão mental das pessoas, né? Porque às vezes, quando você está normalmente vivendo uma situação, né? Quando você está vivendo um trauma, uma situação, você meio que está no automático. Eu acho que no momento que liberarem para a gente começar a sair, para voltar, eu acho que muitos não vão querer sair, muitos vão ter medo, muitos ficarão inseguros. Acho que pode acontecer uma síndrome do pânico. Então, a gente vem se preparando muito também para esse apoio psicológico, se for necessário, nesse momento de retomada. Eu acho que é um ponto bem importante, pensando na saúde das pessoas. Bacana. E aproveitando assim, para a gente fechar, você fez uma transição de carreira agora da Osklen para aí, mas retoma um pouquinho, quando você estava na Hermes, você era gerente de RH. Foi a tua primeira posição de liderança como diretora, né? Foi na Osklen, não foi? Foi. Como é que foi essa transição? Então, na verdade, assim, a Osklen passou por um processo nesses 8 anos que eu tive lá. Quando eu entrei na Osklen, eu entrei numa empresa familiar, 100% familiar, já na negociação de venda de uma parte. Então, eu costumo dizer que na Osklen eu passei por 3 ciclos, né? O primeiro ciclo era essa gestão familiar, se preparando para uma compra de um acionista maior. Aí, na época, o Alpargatas, em 2012, se não me engano, comprou 30%. Depois, um ano depois, comprou outros 30%, e aí ficou a Alpargatas com 60% e a Osklen, o Oscar, né, dono familiar, com 40%. Então, teve um primeiro ciclo aí de uma gestão familiar que era bem familiar, né, com as suas peculiaridades, pontos positivos e pontos de oportunidade de melhoria. Depois teve um momento aí que chegou, com a compra do Alpargatas, chegou um novo CEO, que aí começou a organizar e profissionalizar, e que é meu amigo até hoje. Enfim, a gente tem uma parceria super bacana, foi incrível trabalhar com ele. E que aí sim a gente começou a organizar, fazer processos de ciclo de gestão de pessoas, trazer um olhar mais humano, não ser só um manda embora e contrato. Então, foi uma oportunidade enorme da gente, de verdade, começar a ter um olhar mais humano. Não que antes não tinha, mas a gente começou a ter programas e processos mais formais. Até que a Osklen, que a Alpargatas foi vendida, que até então era Camargo Correia, e depois virou Itaú S.A. e Cambuí. Nessa troca de acionista da Alpargatas, saiu o CEO da Alpargatas, com isso mudou o CEO da Osklen e aí começou uma nova gestão, que foi um terceiro ciclo. Esse terceiro ciclo foi uma gestão que aí entrou muita questão da inovação, entrou muita questão
da sustentabilidade no sentido de negócios mais ágeis. E aí foi nessa transição que veio a minha oficialização para a diretoria. Na verdade, eu já tinha essa atuação durante, sei lá, 4 anos antes, não tinha sido formalizado por N motivos, mas já tinha esse trabalho diretamente com o CEO. Eu acho que quando você faz se eu pudesse falar assim, qual a diferença de você ser gerente, você ser diretor? Eu acho que o pulo que você fica talvez mais sênior e talvez você fica mais madura, é porque, para mim, pelo menos, foi você começar a olhar o negócio como um todo. Então, você começa a entender os impactos do RH no resultado da empresa. Então, você começa a entender o quanto que impacta no EBITDA, o quanto que você pode colaborar com a receita bruta, o quanto que você, com custo de despesas, é grande, SG&A de pessoas, que impacta no resultado. Então, acho que você começa a ter um olhar mais amplo para o negócio e você se torna, de fato, um RH mais estratégico. O RH tem muito essa coisa, né, que a gente vê no mercado, não, que o RH quer fazer milhões de programas lindos, maravilhosos, mas o quanto que isso é útil para a empresa, o quanto que, de fato, isso é prioritário. Então, acho que você começa a entender melhor a energia, onde você tem que gastar e as frentes onde você tem que investir. Bacana. Então, assim, eu sabia que você tinha essa pegada, né, do RH estratégico, por isso que você está aqui, né? Porque a gente quer trazer para as pessoas justamente esse olhar do RH, né? Que coloque, sim, as pessoas no centro de tudo, mas tem uma estratégia, né? Existe uma estratégia que considera as pessoas, né? Uma gestão onde as pessoas se conectam com os valores da empresa, né? Onde as lideranças passam valores profissionais para que realmente as pessoas encontrem uma importância e se dediquem mais. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Para o engajamento. E aí, como é que você está levando isso, né? Toda essa bagagem para dentro da Profarma? Na verdade, eu acho que isso, para mim, hoje em dia, se tornou a primeira frente, né? Então, óbvio que a gente vai com intenção de fazer o ciclo de gestão, Ninebox, desenvolvimento, mas eu vou te dar um exemplo, né? Agora, mapeando aí o plano de ação, né? A estratégia da RH que eu estou levando, estou montando para, né, para dividir, a gente ver quais são as primeiras frentes. Para mim, a primeira coisa urgente é eu entender o negócio. Se eu não entender o que o negócio precisa de mim, não adianta sair mapeando um monte de plano de ação bonito para fazer, né? Não adianta a gente sair abraçando a árvore. Então, eu preciso entender de fato aonde que eu preciso ajudar. Então, eu tenho que saber qual é o resultado, eu tenho que entender os indicadores financeiros para saber aonde atacar. Então, para mim, essa é a primeira coisa. A parte de gestão dentro do RH se torna aí talvez a coisa mais importante. Então, eu tenho que saber, antes de mais nada, qual é o meu headcount, quanto que custa as pessoas, quanto que esse custo de pessoas representa dentro do faturamento, qual é o percentual de custo de pessoal. E aí sim, com esses números na mão, aí eu vou fazer minha estratégia de ações, que aí passa por cuidar das pessoas, por desenvolver, por dar treinamento, enfim, por N coisas, que é o que a gente adora fazer, né? Mas não adianta fazer isso sem entender se isso é necessário para a empresa, né? Muito bom. Mais uma pergunta para fechar? Sandra? Ai, peraí. Não está fechado. Oi? Fala a sinfonia dos latidos dos cachorros aqui, desculpa. Eu estou encantada, né, com a sua energia e com esse movimento todo que eu não acredito que essas coisas são sorte, nada acontece por acaso. Sorte de quem está recebendo você com toda essa experiência, com toda essa visão estratégica e toda essa energia em prol de um resultado mais positivo e mais humano que a gente está precisando tanto, né? E especialmente para um segmento de farmácias que são importantíssimos para cuidar da gente, né? Que todos eles sejam potencializados em suas habilidades e estimulados em prol do resultado, porque nós precisamos muito desse segmento para a gente continuar com saúde, com imunidade forte, com tudo. Assim, parabéns pela trajetória, pela energia e assim, um prazer enorme estar com você aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você por tanto carinho, por tanto essas respostas aqui me fazem ter mais energia para poder cuidar das pessoas,
para as pessoas poderem cuidar do público, né? E que esse ramo de farmácia possa colaborar cada vez mais aí para a gente sair desse momento chato aí que a gente está vivendo, mas que daqui a pouco vai passar e que vai dar tudo certo. Com certeza. Olha, eu tenho certeza que todo esse conteúdo de valor aí que você trouxe para a gente com a tua experiência vai mexer aí com a cabeça de muita gente que está querendo realmente trabalhar numa carreira e para as organizações também terem um olhar de aproveitar e explorar essa área como uma área muito parceira e muito relevante, né? Dentro de toda a estratégia. Então, assim, que você faça mais um ciclo. Estou até emocionada, eu sempre me emociono. Mas é porque é muito lindo mesmo, né, o teu trabalho e que você faça um ciclo, um novo ciclo de muito sucesso com todo o seu grupo, né? E que você continue aí pertinho da gente. A gente vai te fazer outros convites para você conseguir aí compartilhar um pouco mais dessa história, tá bom? É um prazer enorme. Contem comigo, o que eu puder fazer para ajudar e para cuidar das pessoas e desenvolver essas pessoas, essa é a minha missão. É para isso que eu acho que Deus me botou aqui nesse mundo. Muito obrigada. Beijo grande para vocês. Beijo.